Olá, boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais um programa Condomínio Sustentável ao vivo para todo o Brasil. E lembrando que o nosso programa ele fica gravado e fica disponível aí para quem quiser depois tá assistindo os nossos programas aí no YouTube, enfim, em outras plataformas aí de streaming de vídeos, tá? Lembrando ainda que também o nosso programa ele é um oferecimento, ele tem um patrocínio da Seven Lab, Soluções Ambientais Integradas, e tem o apoio do Fórum Brasil de Gestão Ambiental. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Alexandre Viana, que é CEO da empresa Recitec, ele que é formado em marketing, tem pós-graduação na área aí, né, de desenvolvimento de negócios, na área comercial, e trabalhou aí muitos anos aí na área de telecomunicações, né? E ao longo dessa época, né, durante essa jornada aí nas telecomunicações, ele acabou aí descobrindo a questão, o problema aí dos resíduos eletrônicos, né? E hoje, então, ele tem uma empresa especializada na gestão, né, desses, então, resíduos eletrônicos. Alexandre, uma boa noite, bem-vindo aí ao nosso programa, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, e eu estou passando a palavra para você aí para fazer uma introdução aí sobre o nosso tema de hoje, né, que são, enfim, a gestão do lixo eletrônico em condomínios. Boa. Obrigado, Rogério, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Pegando o gancho no que você falou, então, para a gente começar, o que eu vi, na verdade, eu passei bons tempos na área de telecom, e eu vi um negócio que hoje a gente tem um dado, e mais para frente eu vou chegar nesse dado, que ele é um pouco assustador. Mas o que eu vi há muito tempo atrás era uma quantidade gerada de... Ainda não se chamava de lixo eletrônico, então eu via muito cabo. Você imagina que desde o próprio celular quebrado, cabo de celular, eu via um material eletrônico em grandes volumes, indo para lixo normal. As pessoas não sabiam muito o que fazer. Eu sempre ouvi muito, até um certo desespero do pessoal de TI, porque o volume é muito grande e eles não sabiam dar a destinação correta para esse material. Eu vi isso muito de perto, e depois de muitos anos, quando eu comecei a entrar nessa área de reciclagem, eu comecei a entender o que eu via lá atrás, e para mim eu falava, puta, mas né, não tem muito sentido isso, deve ser fácil, esses caras estão desesperados à toa. E hoje a gente entende que, e por conta disso, que a Recitec ela se especializa no lixo eletrônico, porque a gente começou pelo caminho tradicional, que é a reciclagem dos resíduos sólidos, vamos chamar assim, ou seja, né, o plástico, o alumínio, o vidro. Só que a gente percebe, principalmente vamos falar, a gente tem 12 anos mais ou menos de mercado, de uns 5 anos para cá, a gente foi se especializando na questão do lixo eletrônico muito por conta de demanda. A gente percebeu esse desespero que eu comentei com você, né, de tempos atrás. A gente percebeu as empresas ainda hoje não sabendo muito o que fazer, tinha uma demanda muito alta pedindo uma coleta de lixo eletrônico, né, de inservíveis. E a gente, começou a entender que o caminho do lixo eletrônico ele estava muito, muito maior, e talvez com muito menos conteúdo do que a reciclagem normal. Então, a gente, ficou claro o caminho, né? Ficou claro o caminho. Então, a gente se especializou nos últimos anos na coleta e na destinação final dos lixos eletrônicos e dos materiais obsoletos. E, cara, é isso, né? Então, hoje a gente tem trabalhado aí no Brasil, atendendo algumas empresas, depois a gente vai falar de alguns cases, né? Fazendo esse tipo de trabalho. Muito bom. E é interessante essa questão dos resíduos, né, recicláveis, né?
É muito comum você ver, enfim, em indústrias, em áreas públicas, né, aqueles cestinhos com cores diferentes, né? É o plástico, é o vidro, é o papelão, o papel, né, o orgânico e 3 pontinhos, né? Quando eu tenho uma televisão quebrada na minha casa, um computador, eu sempre olho para aqueles cestinhos e falo assim: caramba, né? Para onde vai isso agora, né? E via de regra, para a gente não saber para onde vai, acaba indo para o lixo comum, né? É muito interessante a gente perceber que não houve essa educação, né, essa preocupação lá no começo. E fala para a gente um pouquinho, então, como que a gente pode encarar esse tipo de situação e mudar essa cultura, né, dentro dos nossos condomínios, das nossas casas? Legal. Rogério, eu acho que um ponto, existe assim, o que está sendo feito, né? Então, essas iniciativas dentro de condomínio, dentro das empresas, mas pegando o gancho nisso que você falou, e foi muito interessante, porque, veja, a gente tem feito um trabalho nas escolas, para que a gente comece a criar uma conscientização nos pequenininhos e nos adolescentes, desde já, a terem o hábito de fazer o descarte correto, de procurar um ecoponto do eletrônico, porque, como você bem falou, e é a pura verdade, você tem, por exemplo, você imagina, quebrou a sua televisão, aí você naturalmente vai comprar uma nova. Putz, e aí, o que eu faço com uma televisão Uhum. de 30, 40 polegadas? Né? É um desafio, é um problema, tanto a gente como consumidor se depara no dia a dia, como as empresas, talvez a empresa só numa escala maior. E a gente tem feito um trabalho nas escolas com campanhas de conscientização, principalmente para os pequenos. Então, que você imagina que ele pode chegar na casa dele e ele fala: pai, mãe, olha só, sabe aquele celular quebrado da vovó? Sabe aquele teclado que quebrou? Eu vou levar para a escola, tá? Porque a partir de agora a gente tem um ecoponto na escola, e é mó bonitinho eles falando. A gente já viu uns, né, assim, uns testemunhos muito legais. Então, eu acho que esse tipo de coisa ainda você vê, é uma iniciativa muito formiguinha, mas se a gente Uhum. consegue uma constância, né? Você consegue várias escolas aderindo a esse tipo de iniciativa, esse tipo de campanha. Poxa, realmente em algum tempo a gente vai começar esse pequenininho e ele vai crescendo e eles já vão, quando eles chegam numa idade mais adulta, e principalmente de, né, 18 anos para cima, eles já vão ter consciência de, poxa, eu não vou, quebrou meu celular, né? O celular, eu falo muito celular porque ele troca muito rápido, né? O celular, além dele trocar rápido, ele acaba quebrando. Então ele já vai ter a preocupação de, não, peraí, deixa eu ver, perto da minha casa, provavelmente tem um ecoponto no shopping, no restaurante, na própria escola, na faculdade. A gente já começa a criar isso, né? Que hoje não existe, cara, vamos ser muito honesto, não existe Uhum. hoje, não existe essa preocupação. Perfeito. E existe também um desconhecimento, na verdade, pela maior parte da população, de que existem, né, hoje, inclusive, leis, normas, né, que já obrigam as empresas, né, a darem um destino adequado ou retornarem, né, esses materiais depois de uma vida, enfim, útil vencida, né, um produto talvez eletrônico inservível, né. Existem iniciativas, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, de economia circular, de, enfim, de logística reversa e tudo mais. Conta para a gente, né, na verdade, como que essas empresas estão atuando hoje? Se você já tem experiência de alguma dessas fabricantes de eletrônicos, né, que tem alguma iniciativa que a gente possa estar tendo acesso para a gente dar esse destino aos nossos resíduos. Boa, boa. Cara, tem os grandes, principalmente os grandes fabricantes, por talvez no caso deles, são os maiores geradores, porque você imagina, né, quantos produtos novos ele está colocando no dia a dia, e se você faz uma conta de trás para frente, você imagina quanto produto daquela marca específica existe no mercado. Então, as grandes, por exemplo, eu vou citar algumas aqui, tá? Mas uma marca que tem feito um trabalho
interessante, ainda que pequeno, é a própria Dell. A Dell ela tem lá um modelo que ela incentiva a pessoa a devolver o seu equipamento antigo, obsoleto ou até quebrado, e aí gera um desconto para o novo. Mas, cara, veja, ainda são, talvez os grandes players fazem isso, né? Bacana, já é um começo, mas o nosso sonho é que daqui a pouco toda e qualquer marca de eletrônico tenha um modelo de incentivo para recolher um lixo eletrônico, para recolher um obsoleto, que eu acho que é onde a gente pode chegar em algum tempo. Mas hoje existe sim, mas ainda é pequeno, cara. Assim, é uma iniciativa pequena. Acho que como todo esse mercado de lixo eletrônico e de descarte correto, ele ainda está, não dá nem para a gente falar que ele está engatinhando. É menos do que isso, ele está aprendendo a engatinhar agora. E ó, o Alexandre Camargo aqui, que é o nosso fã inveterado aqui do programa. Muito obrigado, Alexandre, aí, pela sua participação já tradicional no nosso programa, aí, sempre trazendo a sua contribuição aí com perguntas bastante pertinentes. O Alexandre está perguntando aqui o seguinte, ó, se existe uma regulamentação governamental que obriga as empresas, condomínios, a terem essa destinação correta para o lixo eletrônico, né? A gente estava comentando aqui, né, que sim, que já existem, né, algumas iniciativas, mas, afinal de contas, existe algum tipo de fiscalização disso? Como que isso está funcionando? Boa, Alexandre, obrigado pela pergunta. Cara, existe, não é só uma, existem algumas. Por exemplo, você tem uma lei que é a 12.305, que ela fala especificamente de resíduos sólidos. Você tem algumas leis em vigor ainda. Qual é o grande ponto? A fiscalização, ela vamos dizer, praticamente nula. Ela existe no papel, ela existe. Dificilmente você vê algum tipo de, vamos chamar assim, de blitz ou uma ação pesada de fiscalização governamental para esse tipo de coisa. Porque, vamos lá, se tiver e se acontecer isso, talvez numa escala um pouco maior, meu Deus do céu, cara, as empresas vão ser autuadas assim, muito. De fato, se pegar, né, se der o tal do flagrante, ou seja, no momento ali da fiscalização, a fiscalização consegue pegar ali o ato, não talvez na hora, mas consegue comprovar ali que aquela empresa descartou um monitor que seja no lixo comum, por exemplo, eles fazem você tem multas que chegam próximo de 1 milhão. É multa o suficiente para quebrar uma empresa. Perfeito. Mas, infelizmente... Pode... Não, a gente está falando aqui, né, realmente, no caso das indústrias, né, das grandes empresas. Mas e nos condomínios, em casa, né? Essa é a grande questão, né? Acho que existe, obviamente, as normas, as leis aplicáveis às indústrias, né? Aos fabricantes ou importadores, distribuidores desses equipamentos, que são obrigados, então, a dar um destino adequado, um percentual X, né? E eu acredito que existem alguns acordos até setoriais, esse percentual de material então, que retorna, inclusive, ele vem aumentando, né, ano a ano, desde a implantação dessas normativas. Eu fico pensando em algumas situações, com essa invasão de produtos hoje comprados pela internet, né? Como é que eu vou responsabilizar a Alibaba, né, AliExpress, ou uma Shopee, por um produto que veio direto de uma fábrica na China aqui para mim? E normalmente, né? Normalmente não, vamos dizer que talvez um pouquinho de exagero meu, mas muitos desses produtos, né, muitas vezes já chegam sem funcionar aqui. A gente sabe que nem sempre a qualidade desses produtos comprados pela internet é boa, né? Você lê alguma coisa num site, você compra um produto eletrônico e você, no final das contas, esse produto, por um período muito curto, ele acaba quebrando, estragando e vai para o meu lixo, né?
Você acha que está faltando ainda a gente fortalecer essas normativas, a gente se tornar um pouquinho mais rigoroso para controlar isso? Cara, boa, boa, boa. Bom questionamento. Cara, eu acho que sim. Por exemplo, veja, você imagina que existem já algumas leis que vai punir a empresa, mas como você bem colocou, a lei que pune, por exemplo, que eventualmente pode punir uma pessoa, ela já existe, mas ela não está nem, não tá nem assinada, né? Eu acho que deveria muito ter cada vez mais um tipo de fiscalização em todos os lugares. Por quê? Veja, é aquela famosa brincadeira, né? Se você não vai aprender no amor, quer dizer, no caso do lixo eletrônico e do descarte correto, seria, pô, vou pensar no meio ambiente, eu vou pensar no carbono que eu vou estar deixando aqui de poluir meu planeta. Bom, se não vai ser por esse lado, então vai ser pelo bolso. Porque se você colocar um mouse né, no lixo comum e você tiver a fiscalização, se tivesse, você tomaria uma multa. Mas isso talvez seja até meio utópico, cara. Eu acho que a gente pensar nesse sentido para consumidor. Eu acho que para a empresa, o caminho é pela empresa, porque não deixa de ser o mesmo conceito também, né? Porque se a empresa descartar, se ela descarta incorretamente no lixo comum e toma uma multa dessa, ela vai pensar duas vezes e as próprias pessoas vão comentar. Então você começa a gerar um burburinho, nossa, você viu que chegou uma multa no valor tal, meu Deus. Enfim, hoje não, infelizmente não rola. Uma coisa que a gente tem discutido ao longo aí, né, dos nossos programas aqui, e a gente até já virou meio que assim, a gente já entendemos, né? Muitas vezes a gente está fazendo realmente a coisa certa pelo motivo errado, né? Que a gente já contou aqui nos programas, né? O motivo da legislação tão rígida aqui no Brasil, né? Porque já foi pela dor e pela... Né? Acho que nesse sentido aí, o trabalho de educação, né, enfim, de formação das crianças, de ter, né, falando sobre questões como o livro, a forma certa de digitar esse material, eu acho que é muito importante. Bom, mas, Alexandre, vamos lá, vamos trazer aqui um pouquinho para a realidade dos nossos condomínios, né? Você falou aí, eu tenho uma iniciativa, como a gente vê, né, empresas, lojas de celular recebendo aparelhinhos de volta, uma bateria e tudo mais, carregador. A gente sabe que lixo eletrônico não é solução, né? Você mesmo mencionou aí que a gente pode ter uma TV aí de 60 polegadas, né? Uma tela. E não é tão simples você pegar essa tela, né, de 70 polegadas e levar para o cupom, né? Nem sempre, né, a loja entrega na sua casa e até instala a televisão de 60 polegadas para você. Mas quando ela quebra, ela não vem buscar. Sim. E aí, cara, o que a gente faz com essa televisão? Qual que seria a solução aí para os condomínios? Boa. Então, boa. A gente pensando exatamente nesse viés, e tanto da televisão, como a gente está pensando muito aqui, vamos tentar sair um pouco da caixinha, mas você imagina uma cafeteira da Nespresso, por exemplo, um aspirador de pó, quando ele quebra, ele é um lixo eletrônico. Pensando Sim. nisso, o que a gente tem feito com alguns condomínios? É um processo muito parecido com o que a gente oferece para as empresas, a gente, em contato com os síndicos ou com a administradora, mas nesse caso é mais com o síndico, a gente estabelece lá e oferece essa solução. Ele fala, poxa, bacana, a gente coloca um ecoponto dentro do condomínio, num lugar estratégico, que não vai atrapalhar também. O tamanho desse ecoponto, ele é muito relativo, a gente normalmente começa com pequenininho, mas você tem alguns condomínios grandes que geram um volume relativamente grande de lixo eletrônico, a gente vai aumentando o tamanho desse ecoponto. Você pode ter ecopontos aí do tamanho de containers, tá? E a gente faz a mesma iniciativa. E qual que é o bacana? A gente, além de fazer essa coleta e o descarte correto, a destinação tem dois fatores muito interessantes, que aí depois, se você quiser, eu dou continuação aqui ou a gente deixa um pouco para frente. Mas
Primeiro, a Recitec, como certifica toda a empresa, então ela fala, olha, a empresa tal descartou corretamente todos esses materiais, o volume, né, os quilos, enfim, tem toda uma constatação, a gente cria um certificado, certifica a empresa, a gente manda esse certificado para o condomínio também. Então é legal porque o condomínio, além das ações normais que ele faz, ele pode falar, poxa, a gente também se preocupa com o meio ambiente aqui no condomínio, a gente faz o descarte correto, a gente tem um ecoponto, tem uma empresa que vem aqui semanalmente, mensalmente, coleta e faz o descarte, né? E ainda a gente tem uma iniciativa de cashback, né? Que uma parte disso volta para o condomínio, mas só um teaser, né? Daqui a pouco a gente fala disso. Tá. Não, e acho que é uma coisa importante, né, que você comentou, é justamente essa certificação, né? Você, na verdade, coletar ou segregar simplesmente esse resíduo não basta, né? Não termina aí. Muitas vezes a gente acha que a gente doar uma televisão velha ou um produto talvez eletrônico, às vezes até funcionando ainda, né? Para alguém que passa um catador de papelão, por exemplo, alguma coisa desse tipo, a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, essa pessoa ela não vai conseguir dar a destinação adequada para aquele material, né? Isso vai acabar também, de alguma forma, aí, indo parar no meio ambiente, causando algum tipo de impacto, né? Então, fundamental isso, né? As empresas que trabalham com essa reciclagem, desculpa, essa coleta, né, para a destinação final de resíduos eletrônicos, elas têm que ser certificadas e elas têm que ter um cadastro, inclusive, junto aos órgãos ambientais. É isso, né, Alexandre? Sim, sim. Total, cara. E não são poucos, tá? Você vai, por exemplo, desde cadastros simples, por exemplo, do IBAMA, SIGOR, até você chega a precisar de uma certificação ISO, por exemplo. Não são muitas empresas que têm todas essas, cara. Isso realmente é um problema, até porque tem algumas empresas menores que, como você disse, ela se propõe a coletar esse material e aí, o que ela faz com esse material, né? Ela certifica, porque não adianta eu descartei lá o material, como empresa X, ou, enfim, vieram aqui e eu doei, ou levaram o material. Você só está passando o problema para frente, né? Você ter a garantia de que os teus produtos, por exemplo, foram todos destinados corretamente, inclusive com o nome, né, das usinas finais, do plástico, de placa, de ferro, de alumínio, etc. Isso é imprescindível, né? Porque senão fica uma iniciativa vazia. Eu acho que a maioria dos colegas aqui, né, que trabalham aí em condomínios, em síndicos, né, que, por exemplo, uma situação onde você tem uma fossa dentro do seu condomínio, né, não tem uma rede de esgoto, e você já deve ter chamado, talvez, aquele caminhão hidrovácuo, né, para esgotar uma fossa, né. Essas empresas, normalmente, elas têm que ter realmente uma licença, um cadastro, porque não é pegar ali dentro da sua fossa e jogar no rio ali na esquina, né? Ela tem que levar esse efluente para uma estação de tratamento, enfim, e depois voltar realmente com uma certificação, né, realmente com um documento, né, comprovando a situação adequada. Lembrando que se você fizer, por exemplo, a contratação de uma empresa que, por qualquer razão, né, possa ser, vamos lá, não esteja regular perante os órgãos, né, ambientais, ou até mesmo uma empresa, né, pode até ser inidônea, né? Você, como gerador daquele resíduo, você é um corresponsável por ele, Sim. Ok? Então, mesmo na hora de contratar, né, síndicos profissionais que estão nos assistindo aqui, atenção, né? É muito importante você checar essa documentação das empresas, né, que você está realmente contratando, né, ou se associando para que possa fazer algum tipo de parceria para a retirada aí, dos resíduos do seu condomínio, né? O Alexandre fez mais uma pergunta aqui para a gente, perguntando se é feito também algum trabalho de educação, né, junto aos condomínios. A gente pode ministrar algum trabalho desse tipo, Alexandre?
Pode. Alexandre, obrigado de novo aí, meu xará. A gente faz, alguns não são todos que pedem, então tem condomínio que, por exemplo, ele nos contrata, enfim, a gente faz o ecoponto, e ele, por exemplo, faz a gestão da campanha, porque não adianta nada a gente legal, coloca um ecoponto, bota lá no grupo dos condôminos, e vira notícia na primeira semana, mas depois ele cai no esquecimento, porque, de novo, né, até a gente gerar uma consciência demora muito, é um trabalho de formiguinha. Então, tem alguns condomínios que eles fazem a campanha, mas a gente, do nosso lado, quando o condomínio nos pede, a gente faz, sim, por exemplo, o treinamento, a gente faz né, uma palestra para condôminos, falando como é importante, cara, essa iniciativa que a partir de hoje, né, tá no teu condomínio. Então a gente faz, ainda assim, mesmo nesses casos que a gente faz a palestra, a campanha é peça-chave, né? A campanha é peça-chave para a coisa dar certo. Legal. E uma curiosidade aqui, Alexandre. Qualquer condomínio estaria apto a ter um ecoponto implantado ou existe uma limitação? Por exemplo, a gente tem hoje, né, alguns condomínios pequenos, com poucas unidades, né, sei lá, 10, 20 unidades, né, habitacionais, outros, obviamente, né, com milhares de unidades. Tem algum limitante para isso? Como que a gente poderia trabalhar nessas situações? Ou todos eles são elegíveis para ter um ecoponto para lixo eletrônico? Boa. Rogério, sendo muito honesto, cara, a gente não cria por exemplo, uma quantidade mínima de casas ou de torres ou de apartamentos, porque no final do dia é uma iniciativa muito bacana e ela tem um efeito dominó, um efeito cascata. Uhum. Então, todo condomínio é elegível, sem dúvida nenhuma. Basta o gestor desse condomínio, né? No nosso caso aqui, os síndicos, falando, pô, gostei disso, cara, vamos colocar um ecoponto lá no prédio, porque o que vai mudar é o volume, porque Uhum. o lixo eletrônico ele vai ser gerado em uma casa ou em 1000 casas, né? Sim. Então, como eu falei lá, o que vai mudar basicamente é porque num condomínio pequenininho a gente vai ter um ecoponto pequenininho que vai demorar mais para encher, né? E para a gente fazer coleta. O que vai mudar é isso, mas todos são elegíveis e acho que é uma iniciativa que vale e todos deveriam olhar com carinho. Legal, muito bom. E falando um pouquinho aí, né? A gente está falando, né, já começamos falando, né? A gente tá, inverteu um pouquinho aqui, né? Falando, a gente foi lá no final já. Mas esse lixo eletrônico, né? A gente devia ter abordado um pouquinho antes que qual o impacto dele no meio ambiente, né? De que forma ele pode estar contaminando o solo, água subterrânea? Fala para a gente um pouquinho, Alexandre, disso aí. Vou falar, cara, olha só, bom ponto. E esse é um ponto não tão agradável, né, de falar, mas ele é inevitável. Assim, tem dois fatores críticos aí. O primeiro, eu dei uma pincelada rápida, mas é o próprio carbono, né? Uhum. Basicamente, principalmente os componentes eletrônicos, as placas, as soldas, até o próprio plástico, tá? Numa proporção menor, mas eles soltam o carbono. Então, se você deixa isso ao ar livre, isso não tem para onde ir. Então acaba indo se misturando na atmosfera, não tem muito como fugir. E tem outro, e aí eu estou falando, então vamos falar de cima, né? No próprio ar e na atmosfera. E você tem no solo, veja, praticamente também todo componente eletrônico, desde o mouse, que é pequenininho, se você abrir o mouse, ele vai tirar as pecinhas, ele vai ter um circuito, uma plaquinha desse tamaninho. Uhum. Só que mesmo uma plaquinha desse tamaninho, ela tem, por exemplo, mercúrio, ela tem outros componentes assim extremamente nocivos para o solo. Então, ele vai poluir em cima e ele vai poluir embaixo. Por isso que essa iniciativa, né, nas escolas e tal, é justamente para a gente, pô, cara, isso vai fazer muito mal, não vai fazer, está fazendo, fez durante muito tempo mal para o nosso planeta, né? Então ele meio que polui. Então esse é um assunto meio crítico.
Interessante. A questão, hoje um circuito eletrônico, essas placas, de fato, elas têm uma série de compostos aí, derivados de petróleo, metais, ligas de todo tipo, né? E uma coisa que é também que a gente não percebe são as pilhas, né? As baterias também são um Nossa, tipo de lixo eletrônico, né? sim, e ela é um lixo eletrônico, ela é mais difícil de você fazer destinação final, né? É mais difícil do que, por exemplo, um notebook, um monitor ou, né, enfim, uma cafeteira eletrônica. Agora, a pilha é mais nociva ainda, né? Porque a pilha, basicamente, ela tem 80% dela. Eu não sou químico, tá? Mas uma grande parte dela é componente químico puro. São. Então, uma pilha, ou tanto uma pilha convencional, quanto até as baterias de lítio, né? Elas são Sim. extremamente nocivas para o solo e para o planeta. E essa foi uma pergunta que me fizeram esses dias, eu estava conversando com um parceiro. A questão aí, muitas vezes a gente adota algumas iniciativas, né, chamando essas iniciativas de sustentáveis, mas a gente às vezes está piorando um cenário. Imagina a situação onde você tem uma iluminação, né, nas áreas comuns do seu condomínio e você resolve substituir aquelas luminárias por luminárias solares de LED, né? O que acaba acontecendo? Muitas vezes você vai comprar essa luminária de LED no mercado e essas luminárias elas têm uma bateria interna. E essa bateria, a gente sabe que a vida útil de uma bateria é de 3 até 5 anos, né? Só que, muitas vezes, essas luminárias, elas são blindadas, né? E aí, o que que acontece, né? Quando pifa aquela bateria, você é obrigado a jogar toda aquela luminária fora, né? Sendo que você, se fosse um pouco mais atento no momento, né, de selecionar essa luminária, você poderia ter adquirido uma luminária que pudesse, né, a bateria ser substituída, né, e você aí então aumentaria aí, né, de 5 para 10 anos, por exemplo, pelo menos a vida útil daquela luminária. Isso teria só uma bateriazinha, né, como o seu lixo eletrônico, que seria mais fácil de você gerenciar, ao invés de uma, né, de uma luminária inteira, né. Mas, enfim, são as coisas que a gente vê por aí e a gente vai aprendendo aí no dia a dia. E, É. Alexandre, uma coisa que acontece com esses materiais, a gente queria entender um pouquinho melhor aqui, vamos explicar para, né, o pessoal, né? Você recebeu lá um material eletrônico, ok? Um computador, tá? Como é que funciona esse trabalho, né, de você reciclar um computador, né? Você recebe esse material lá, e aí, como que você trabalha com ele? Bom, legal. É um, é um trabalho como se fosse uma linha de montagem. Então, porque a gente está acostumado a olhar o notebook em cima da mesa, né? Vocês imaginam que no notebook ele tem pelo menos uns 4 ou 5 tipos de material: o plástico, o LCD, as placas, o cabo e as próprias LED, né? Iluminação e tudo mais. Então, quando a gente recebe, por exemplo, um notebook quebrado, e isso vale para todos os materiais, mas a primeira entrada dele é numa linha daí que vem a logística reversa, né? Ele entra numa linha de desmontagem, não a linha de... Porque no início da vida dele, por exemplo, lá na Dell, nos grandes fabricantes, depois eu vou cobrar o merchandising da Dell aqui, que eu já falei umas 3 vezes. Eles estão numa linha, eles passam por uma linha de montagem, né? Como carro e tudo mais. No caso do lixo eletrônico do notebook, ele vai estar lá numa plataforma onde ele vai ser todo desmontado. E aí, então, toda a carcaça, na maioria principalmente dos modelos mais básicos, é uma carcaça de plástico, porque tem outros que são de titânio, enfim, mas a maioria é plástico. Então, o plástico, as teclas, vão lá para um recipiente onde está todo o plástico. As placas, os cabos, então eles são segregados primeiro por tipo de material. Aí o material ele vai se juntar com todo o outro material. Você imagina que é o dia inteiro, quase uma operação de 24 horas de desmontagem. Então, são toneladas de plástico de televisão, de monitor, da tal da cafeteira, né? Enfim, a gente segrega esse material, junta
por material, e aí ele segue normalmente no final do dia para a destinadora, para as usinas, né? Para a destinadora final. Entendi. E o material é triturado, como que é? Isso vai em bags, é isso? Exatamente. A gente tem um maquinário que ele uma espécie de um moinho. Então, por exemplo, no caso do plástico e do cabo. E aí, o plástico é mais fácil, porque é um material só. O cabo, ele é mais complexo. Por quê? Ele tem o plástico, ele tem o polipropileno e o miolo dele, que é onde é o valor, que é o condutor, é cobre. Então, esse material é moído, ele é separado, né? Então, o plástico vai para um lado, o polipropileno vai para um lado e o cobre vai para o outro lado. E aí é o mesmo conceito, né? Eles se juntam a outras grandes quantidades do mesmo material e seguem para a usina. E é muito comum a gente ver, né, notícias na televisão, o pessoal fala assim, olha, que os circuitos eletrônicos, eles têm ouro. Tem ouro mesmo? Cara, tem. Ele tem ouro, mas veja, é uma proporção. A gente vai falar isso, as pessoas vão falar, não, eu vou desmontar meu notebook aqui para. Não façam isso. Imaginem que é praticamente uma quantidade pequenininha de pó do ouro que vai, ou seja, é praticamente nada, que ele vai em alguns lugares da placa também, como principalmente no processador ali de um computador, que são por conta de condução, né, de dados. Mas tem tanto ouro como prata e o bronze é mais comum, o cobre, né? O cobre, né? Perfeito. Porque senão o pessoal, todo mundo aqui agora vai querer começar, né, Vai a abrir a juntar, TV. vai virar garimpeiro de ouro nem lixo eletrônico, né? É Não é verdade. bem assim a brincadeira, né? É um pouquinho mais complexa, né? Legal. E vamos lá. Alexandre, você aí, né, resvalou aí numa questão que já deve ter alvoroçado o pessoal do lado de lá, né? Lixo eletrônico vale dinheiro. Como é que isso funciona, Alexandre? Bacana. O que acontece? Como eu falei para vocês, o processo, depois que a gente segrega esse material, depois que a gente faz toda a reciclagem dele, ele segue, cada material ele vai seguir para um destinador, tá? O que acontece? Eu estou mandando quantidades muito grandes de material, então são toneladas de material todo dia. A usina final me remunera, tanto no plástico, no alumínio, no ferro, ela me remunera. Então, o que eu faço? Poxa, se eu tenho uma remuneração para esse tipo de material, para todos os tipos de material, por que eu não posso pegar um pedaço dessa remuneração e oferecer para quem eu estou coletando esse material? Então, em algum momento, a gente vamos pensar, pô, mas você compra esse material? Sim, dependendo da ótica, sim. Mas a gente chegou a esse consenso não faz muito tempo, porque a gente percebeu que isso é uma forma, inclusive, de incentivo. É quase que você está incentivando a coisa certa. Então, poxa, além de eu ajudar o planeta, além de eu fazer a destinação correta do material, poxa, é bacana, eu ainda tenho um valor que a gente tem, inclusive, uns cases muito legais, depois, quando você quiser, eu falo, de condomínio, inclusive, que volta para um valor que volta para o condomínio e ele vai usar como ele quiser. E isso é muito legal, porque as pessoas começam você vê a reação das pessoas falando, cara, não estou acreditando que a gente fez isso ou fez aquilo com o dinheiro revertido do lixo eletrônico. Sim, é isso mesmo. Interessante isso, né? Enfim, tive conversando também com alguns síndicos, alguns condomínios, né? E o grande desafio que eles têm sempre é de fechar essa questão econômica, né, dentro dos seus condomínios, né? E a gente saber que um material que, para mim, era um problema, o descarte, ele pode até mesmo se tornar uma fonte de receita, né? Por menor que seja, né? Mas que eu possa reverter em algum benefício para o condomínio é uma coisa realmente fantástica, né? Muito legal, muito legal. Bom, Alexandre,
Queria que você fizesse aqui para a gente algumas considerações, né, sobre o papel, né, que o síndico tem, né, e aí você falou, né, a questão ambiental, né, o social. Hoje, você separar esse lixo eletrônico e dar um destino adequado, você está fazendo um bem ao meio ambiente, você está gerando emprego, né? Afinal de contas, né, a Recitec deve ter lá os seus colaboradores que estão lá trabalhando para desmontar esses materiais todos. Estamos gerando renda para as usinas, né, que fazem, então, toda a reciclagem desse material, né? Sim. Então, o que a gente pode fazer para despertar essa consciência, né, dentro dos condomínios, né? Podemos contratar os serviços da Recitec ou de alguma outra empresa que atue nesse segmento, mas como é que os síndicos conseguem despertar isso dentro enfim, dos condomínios, né? Sim, sim, boa pergunta. Cara, não tem muitos caminhos, para ser bem honesto com você. Eu também eu já cheguei os mais antenados captaram isso há um tempo atrás. Você imagina que existe um canal de comunicação, né, do síndico, da administração com seus condôminos. O jeito não tem muito mistério, assim. A gente precisa, através de uma pequena campanha, com algumas peças, e fomentando e falando, pessoal, olha que interessante, assim, até antes, olha só, até antes de você ter o Ecoponto, de contratar a Recitec ou algum outro player, o próprio síndico ele pode falar, pessoal, imagina só, até numa reunião, por exemplo, né, de condôminos, mas ele pode trazer a ideia e falar, pô, imagina só a gente coletar uma vez por mês todo o lixo eletrônico e reverter isso num fundo que vai estar no condomínio. É um fundo que vai poder ser utilizado para uma reforma, para uma festa, qualquer coisa. Então, ele vai fomentar isso numa reunião, vai fomentar isso numa campanha. Hoje em dia, no WhatsApp, facilitou muito, né? O síndico vai lá e tem, muitas vezes, um grupo de transmissão que ele vai colocando informações pertinentes do condomínio. E aí ele vai sentindo. Eu acho que, pelo que a gente tem notado, bateu essa iniciativa no condomínio, todo mundo gosta. Vamos falar que 80% da galera gosta, e você tem 20% que vai falar assim, whatever. Mas esses 8%, esses 80% vão fazer diferença. Então, não tem muitos caminhos. É através de fomento nas reuniões, com uma campanha de WhatsApp, por e-mail, para agitar a galera. E, normalmente, a receptividade é muito legal. As pessoas falam, nossa, que interessante. E aí o negócio pega fogo. O Saul Kuznir, ele está fazendo aqui, né, uma contribuição aqui, ele está mencionando aqui, né, que, na verdade, aí todo esse material reciclável, né, do condomínio deles, ele destina aí para os próprios colaboradores do condomínio, né? Legal, uma iniciativa muito bacana. Eu acho que, no caso de papelão, vidro, materiais que talvez os próprios, né, funcionários possam levar para uma cooperativa, né, depois de catadores, de reciclagens, poderiam administrar. Mas eu acho que nos eletrônicos aí seria mais prudente a gente contratar uma empresa, né, especializada no assunto, né? Então, Saul, obrigado aí pela contribuição, sem dúvida nenhuma, né? Acho que a gente tem que valorizar os nossos colaboradores, e isso é ação social, sem dúvida nenhuma. Então, o tripé da sustentabilidade está aí, você está sustentando ele, né? Está preservando o meio ambiente, está fazendo uma ação solidária aí com os seus colaboradores, né? E a questão econômica está fechando, né? Porque eu estou gerando receita a partir de algo, né, que poderia ser um problema, né? Então, muito legal e obrigado pela contribuição, Saúl. Bom, Alexandre, estamos aqui chegando aos finalmente aqui. Eu queria que você falasse agora um pouquinho como é que a gente pode contratar o serviço da Recitec, como isso funcionaria. Fala para a gente aí. Legal. Rogério, pena que está chegando no final, né? Porque é um assunto que, se deixasse aqui, a gente ia falar bastante.
É um assunto que ele está no momento efervescente, vamos chamar assim, né? As pessoas estão começando a meio que abrir o olho e falar, pô, quer dizer que tem uma maneira certa de fazer isso e tudo mais. Então, para vocês aí que estão nos assistindo, a gente, claro, como apareceu várias vezes na tela, né? Tem o nosso Instagram, que é o Recitec_oficial. Por lá você pode nos contatar. Eu vou deixar um telefone aqui, ó, no chat. Posso deixar aqui, Rogério? Ou você coloca aí na tela? Eu vou deixar o meu telefone, esse é o meu telefone. Eu vou deixar aqui o canal para vocês. Podem me chamar no WhatsApp, podem me ligar, a gente marca um papo para poder viabilizar. E é super simples. Entrou em contato, a gente vai ter um prazer aí de ir até vocês para para ajudar. Na verdade, o nosso papel muito é ajudar a destinação correta, né? O processo ele já existe. A gente só é mais um agente transformador, né? Então, o papel é muito ajudar quem quiser e quanto mais gente puder, o planeta vai agradecer. Perfeito. E, enfim, né, Alexandre, acho que a gente tentar conciliar, na verdade, né, o bem ao meio ambiente, a sustentabilidade ao econômico, né, eu acho que não tem nada de errado nisso, né, eu acho que a gente precisa, sim, de muito mais empresas, né, como a Recitec atuando no mercado, né, quantidade de condomínios, né, ansiosos por uma solução para os seus resíduos eletrônicos é enorme, né? E eu acredito que vai ser de grande valia realmente as empresas poderem estar então contatando aí a Recitec, ok? Bom, pessoal, queria agradecer a participação de todos aqui que contribuíram aqui com suas perguntas, né, aqui no nosso programa. Agradecer ao Alexandre mais uma vez, tá bom? E dizer que estaremos de volta agora, na próxima semana não, mas na outra estaremos de volta aí também com algum tema aí também de bastante interesse aí para todos nós, né, que atuamos aí nessa área condominial, tá? Muito obrigado a todos aí, um bom final de semana e até o próximo programa. Obrigado, Alexandre. Valeu, pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Tamo junto. Boa noite. Boa noite.